E aí galera, tudo bem? Gente, vamos aqui especificar um conceito que nós encontramos dentro do nosso livro e que o nosso livro coloca meio que relativo, ok? Eu vejo a necessidade da gente aprofundar sobre esse conceito, tá bom? Que é o conceito da teoria das vantagens comparativas. No nosso livro está colocando ali como Adam Smith e David Ricardo, e nós temos que ter muito cuidado nessa generalização do conceito para David Ricardo e para Adam Smith, porque já caiu em provas de concurso, ok? E tem sim uma diferença muito clara e objetiva nos dois pontos, beleza? Então eu pretendo fazer com vocês aqui um esclarecimento sobre o que é absoluto e o que é relativo, tanto para Adam Smith como para David Ricardo, ok? Então vamos nessa. Começando, gente, nós temos aí a teoria das vantagens absolutas, certo? De Adam Smith. Já começa a brincadeira aí, ok? Adam Smith, século XVIII, ok? Então, beleza. Essa teoria das vantagens absolutas, gente, nós podemos definir como, vamos lá, como a ideia de que cada país deve se especializar na produção de bens, né, que ele é mais experiente ou que ele tenha a vocação de produzir aqueles bens, ok? Então, assim, novamente, cada país, na teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, né, cada país deve produzir aquilo que ele já tem uma tradição, aquilo que ele já tem uma vocação, aquilo que ele já tem experiência em produzir, né? Então, assim, menor gasto na matéria-prima também é importante nessa teoria aqui para maior obtenção de lucro, ok? Nós podemos colocar como exemplo aqui, gente, bem assim, para a gente só expor, certo? Podemos botar aqui o Brasil, né, e a soja, tá? E podemos botar também a Alemanha e os carros, a produção de carros, beleza? Tá, aí ó, diferente, certo? Diferente de quê? Da teoria das vantagens comparativas, como nós temos no nosso livro aqui, ok? No nosso livro tem isso aqui. E eles colocam no livro como se a teoria das vantagens comparativas fosse a mesma coisa para Adam Smith e para David Ricardo. E não é. A teoria das vantagens comparativas, gente, é de David Ricardo, certo? E vai ser no século XIX, galera, certo? E tem um outro diferencial aí. Nós vamos analisar a teoria das vantagens comparativas de forma relativa, ok? Não absoluta como o Adam Smith, mas de forma relativa, tá bom? Então vamos lá, qual seria a definição que nós poderíamos colocar assim, aqui, gente, né? Então vamos assim, gente, qual seria a definição que nós podemos colocar aqui? Vamos lá. Cada país se especializa na produção de bens, né, em que seja relativamente ou comparativamente mais eficiente. Em outras palavras, cada país se especializa naquilo que é mais vantajoso para ele produzir, né? E como é que eu vou saber do que é mais vantajoso para o meu país produzir? Me baseando principalmente na comparação entre esse produto que eu vou produzir aqui e o mesmo produto que eu vou produzir, que é o mesmo que o outro país está produzindo. Eu vou analisar o quanto eu estou gastando aqui e o quanto eu estou lucrando, e vou analisar os dados do outro país também, o quanto ele está lucrando e o quanto ele está gastando. E aí eu vou fazer essa comparação, beleza? E não só com o exterior, com o interno também. Eu vou analisar se a minha produção de fato no mercado que eu tenho está gerando um lucro a mais ou não. E eu começo a observar os outros ao meu redor aqui, as outras produções, quanto essas produções estão se beneficiando, quanto estão lucrando. E aí eu vejo se é mais vantajoso continuar no que eu estou produzindo ou não. Eu vou para outro ramo, né? Eu vou produzir outra coisa, certo? Então por isso que é relativo e por isso que é comparativo, beleza? Então há essa diferença. Nós temos a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith e nós temos a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, beleza, turma? Então vamos aqui, gente, certo? Vamos especificar mais sobre a teoria do David Ricardo, que é a teoria dos custos comparativos, certo? Que está dentro aí dessa relatividade dos custos das produções frente àquilo que eu estou produzindo, certo? Então vamos lá. Gente, nós temos aí... Gente, isso daqui nós vamos analisar para a gente poder aprofundar um pouquinho do que é apresentado aqui no nosso livro, como se fosse do Adam Smith, como se fosse do David Ricardo, mas no caso, nós vamos trabalhar aqui essa teoria dos custos comparativos, das vantagens comparativas do David Ricardo, ok? Beleza. Então assim, nós temos essa teoria dos custos comparativos, que em suma podemos compreender que são os custos de um país comparados aos custos de outro país, beleza? Isso também não impede de que essa análise de custos também possa ser feita internamente, beleza? Mas nessa situação, falando de questões globais e do tema do nosso livro, que é o desenvolvimento social e econômico no mundo, então essa teoria aqui ela vai estar implementada
nas economias do mundo, na comparação das produções no mundo, ok? E essa comparação ela vai se basear na fraqueza dos países, ok, gente? Então, eu vou analisar não somente a produção, o lucro, mas principalmente a fraqueza em cada produção de cada país. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Depois disso, gente, nós temos que fazer aqui uma análise comparativa para a gente poder associar da melhor maneira. Então, gente, vamos aqui para uma análise prática dessa teoria da comparação, né, dos custos da produção, das fraquezas, beleza? Vamos pegar o Brasil e a Alemanha como exemplo. Vamos lá. O Brasil, gente, ele produz uma tesoura dessa em 1 hora. A Alemanha produz 5 tesouras dessa aqui em 1 hora. Beleza? Também, guarda essa informação. O Brasil, gente, o mesmo Brasil que produz uma tesoura em 1 hora, ele produz esse perfumezinho aqui, bonitinho, ó. Ele produz esse perfume, só que ele não produz só uma unidade, ele produz 4 unidades dessa em 1 hora. Beleza? Tranquilo. E a Alemanha, gente, produz 6 unidades desse perfume aqui em 1 hora. Tá bom? Então guarda essa informação. O Brasil produz 4, a Alemanha produz 6 em 1 hora. Tá? Então vamos começar pela tesoura. Gente, qual dos dois países deve priorizar a produção de tesouras? O Brasil ou a Alemanha? Lembrando, o Brasil produz uma tesoura em 1 hora. A Alemanha produz 5 em 1 hora. Gente, num balanço frente a frente da tesoura brasileira com a tesoura alemã, a Alemanha vai priorizar a produção de tesoura, gente. Né? Porque ela tem uma vantagem de 40%, ou seja, de 4 unidades a mais do que o Brasil. Beleza? E na produção de perfumes, vamos lá. O Brasil e a Alemanha, qual dos dois vai priorizar o perfume? O Brasil. Porque em todas as desvantagens e todas as fraquezas que o Brasil tem, o perfume ainda é mais vantajoso de produzir para o Brasil do que a tesoura. Certo? O Brasil ainda tem um déficit aí de 20% em frente ao mercado alemão. O alemão está produzindo 6 perfumes com 2 unidades a mais do que as 4 unidades que o Brasil produz, mas mesmo assim ainda sai mais em lucro essa produção aqui, a especialização nesse perfume aqui, ok? Então, assim, gente, a Alemanha vai priorizar a produção de tesouras, ok? Porque sai mais vantajoso para ela. A Alemanha sai na frente na produção, o custo é menor de produzir isso daqui do que isso aqui, ok? Então, ela vai priorizar isso, vai produzir até em mais escalas, né? Essa tesoura. E o Brasil vai produzir mais o perfume, porque na comparação sai mais vantagem frente à Alemanha, que a Alemanha, mesmo produzindo 6, né? Só tem 2 a mais, 2 unidades em cada hora a mais do que o Brasil. Então o Brasil ainda dá para fazer frente no mundo dos negócios, mas mesmo assim fica em déficit. É por isso que o PRIBID vai falar que esse tipo de sistema não está certo para a América Latina. A gente nunca vai evoluir, certo? Sempre vai ficar produzindo aquela coisa que dá um sustento para nós, mas não dá uma evolução a mais, não dá um lucro a mais. Já a Alemanha não. A Alemanha vai se beneficiar da produção já em larga escala que ela tem, produzindo ainda mais aquele produto que ela já tem, e aí vai destruir a produção brasileira de tesouras, onde ele só produz 1. Então, para ele é mais vantajoso fazer isso. E seria desvantagem para a Alemanha produzir mais perfumes, frente que a produção não seria tão grande, já que só são 2 perfumes a mais por cada hora, ok? Então, gente, vamos perceber aqui uma coisa. Ó. Vamos lá. O Brasil, ele ia se especializar em perfumes, né? A produção de perfumes seria benéfica para o Brasil, já seria mais vantajoso a produção de tesouras, né, para a Alemanha, ok? Então, vai ser considerado o que aí, gente? A fraqueza de cada país, certo? Qual é a fraqueza do Brasil? É a tesoura, cara. Só produz uma, cara. Então, é mercado certo vender a tesoura lá para o Brasil. E o Brasil vai comprar, entendeu? Aí, qual é mais vantajoso para o Brasil e a Alemanha? O perfume ou a tesoura? Para o Brasil, o perfume, né? E para a Alemanha, a tesoura. Porque mesmo a Alemanha produzindo 2 perfumes a mais, o Brasil ainda vai ter um mercado grande para vender, certo? Vai ter um mercado grande para oferecer o seu produto, certo? Que é o perfume, né? Então perceba que nós vamos comparando a economia com a economia para a gente ir traçando nossa estratégia de negócio, certo? E aí aqui está o problema. Essa teoria aqui, ela faz o país permanecer naquele tipo de produção que ele acha melhor produzir. E muitas vezes a produção dele não dá nem esse lucro exorbitante, mas dá uma tranquilidade econômica, mas não tão grande. Ou seja, numa crise pesada, esse país vai sofrer muito, né? Mas mesmo assim, para se manter e para não bater de frente tanto com esses países mais industrializados, vai produzir ali de forma modesta aquele produto para poder vender, para poder ter algum tipo de renda. Beleza? Então, assim, gente, na teoria das vantagens comparativas de Ricardo, que nós vimos agora, né, entre Brasil e Alemanha no exemplo, nós temos que pensar que é o seguinte, gente, o país ele é mais eficiente quando ele produz
com o menor custo de oportunidade, ou seja, professor, peraí, o que é o menor custo de oportunidade? Já está dizendo, é o menor custo, né? O custo do investimento, da produção e do lucro, certo? Esse custo de oportunidade, você pode botar aí, ó, igual a investimento, ou seja, o capital que você está investindo, a produção, ou seja, aquilo que é gerado a partir do seu capital, e o lucro que é gerado da venda daquela sua produção. Então, quanto menor o custo de oportunidade, melhor para o país que está produzindo, certo? Então, assim, vou repetir, o país ele é mais eficiente quando ele produz com o menor custo de produção. Professor, e se for maior o custo de produção? Então é mais cômodo para ele importar do que ele exportar. É mais cômodo ele comprar já feito do que ele produzir no país, certo? Então, assim, os países eles vão importar produtos com maior custo de oportunidade, beleza? Né? Então, assim, se eu estou gastando muito e não estou lucrando tanto com aquilo, eu não vou produzir mais, eu vou comprar de fora, não é? Então nós temos que perceber também que esse tipo de situação, onde eu me abdico, né, eu deixo de lado a minha produção de produtos que são mais caros, coisa do tipo, porque eu vou comprar dos outros, gente, você acaba se tornando um país dependente, por isso teoria da dependência, né, você se torna um país dependente de outro país, cara. Eu estava vendo a reportagem, gente, ontem no Fantástico, né, sobre o delivery, né, de drones, os drones levando os deliveries, né, levando a comida para a galera, né, em torno de 2,5 km, mas podia fazer o dobro dessa distância, né, mas eles estavam testando ali em 2,5 km, né, beleza, até aí. Aí, o que tem a ver com a questão da nossa aula aqui, da nossa análise, né, é que o repórter disse assim, olha, esse drone aqui, ele é fabricado aqui no Brasil. Aí você fica, olha, legal. Aí dizem, mas só que 90% dos componentes, ou seja, dos materiais que foram comprados para compor aquele produto, para fabricar aquele produto, 90% é importado. Ou seja, o Brasil não produz. Resultado, né? O que vai acontecer? Se o Brasil não produz aqueles componentes, ele importa, o preço daqueles componentes vai no preço final do produto. Ou seja, melhor aqui, o valor daqueles componentes vai para o preço final do drone, né? Então perceba que vai deixar o produto mais caro e o acesso a essa tecnologia mais difícil. Por exemplo, o país que produz esses componentes e produz o drone também vai ser mais barato, porque o mercado vai ser maior lá, né? E assim, já compensa a venda e o custo desses componentes devido à comercialização com países subdesenvolvidos que vão ter que se esforçar muito mais para pagar esses componentes, ok? Então nós temos aí essa dificuldade, certo? E é o que o PIBID fala. Quando o PIBID diz que esse livre comércio e essa forma de existência em países centrais e periféricos não beneficia a América Latina e os países subdesenvolvidos, é nesse sentido que ele está falando. Não há uma esperança de mudança. Quando eu, país subdesenvolvido, vou me especializar somente na produção de petróleo, assim, de tirar o petróleo da terra, né, vamos dizer assim, e eu não tenho refinarias aqui. Ou se tenho refinarias, o custo sai muito alto em refinar o petróleo. Então é mais barato para mim, lucrativo, pegar esse petróleo e vender ele cru. Mesmo é pegar o petróleo e vender para os Estados Unidos, para outros países e tudo, para eles refinarem isso nas refinarias deles. E aí depois eu vou comprar a gasolina, comprar o plástico, comprar, sei lá, o que mais seja produzido pelo petróleo, com um preço 2 vezes maior do que se eu fizesse ele aqui dentro, né, do nosso país, né? Então perceba que existe essa desvantagem, né, na balança, beleza? Então, gente, a teoria das vantagens comparativas, gente, nós vamos ter aí uma compreensão importante para a gente não fundir em provas de concurso e tal, no Enem, se possivelmente cair sobre esse tema do desenvolvimento, nós temos que perceber a seguinte coisa, gente, tá? O único fator de produção a ser considerado na teoria das vantagens comparativas é o trabalho e a produtividade desse trabalho. Vou repetir, tá bom? Vou repetir aqui. O único fator de produção a ser considerado é o trabalho e a produtividade a partir desse trabalho, beleza? Então, não devemos considerar, gente, as economias de escala, não devemos considerar os efeitos do comércio sobre a distribuição de renda numa economia. Isso aí já é mais para o lado do Adam Smith, certo? Na questão aqui do David Ricardo, da teoria da vantagem, aliás, desculpa, da teoria das vantagens comparativas, aí nós temos como fator principal o trabalho e a produtividade. É o único ponto a ser considerado, né, em análise assim de comparação, tá?
E outra coisa que nós vamos encontrar na teoria das vantagens, tá? A questão do valor. O valor do bem, gente, vai depender aí da quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Por isso que o único valor, o único ponto, o único fator a ser considerado na teoria das vantagens comparativas é o trabalho, porque quanto mais trabalho, né, for necessário para aquele produto, né, nós temos que reavaliar a produção, nós temos que rever se ela de fato está sendo algo benéfico ou não. Então, gente, na teoria das vantagens comparativas, né, o valor do bem depende da quantidade de trabalho necessário, né, para a sua produção. Então, o valor do bem, o quanto o bem vai estar valendo ali, e a nossa comparação da produção desse bem frente à produção de outros países, né, vai ter uma balança, vai ter uma forma de avaliar se de fato aquilo dali é produtivo ou não, é valioso ou não, que é a quantidade de trabalho necessário para a produção daquele bem, galera. Beleza? Então, assim, se você envolve, gente, muitas pessoas, não vale a pena produzir. Vou voltar aqui ao assunto. Ó. Se você, para produzir algo, precisa de muitas pessoas, não vale a pena produzir aquele produto. Então, gente, o David Ricardo ele vai sugerir o quê? Que as nações se especializem na produção daquilo que tem vocação, daquilo que tem um hábito já de produção, que já tem uma experiência na produção, certo? E é aí onde o Pribid, que nós vamos já dar uma olhadinha nas teorias dele, faz a crítica e diz que essa teoria das vantagens comparativas não dá certo. Não é suficiente. Porque vai fazer com que os países da América Latina, que já têm o costume de produzir um produto só ou dois no máximo, fiquem dependentes daquela produção. E aí, se a gente analisar isso que o Pribid está falando, gente, com a crise de 1929, quando o Brasil quebrou, foi um dos fatores. O Brasil só produzia café, meu amigo. E aí chegou um momento que não foi suficiente para a crise. Chegou um momento que o café ficou tão desvalorizado que o governo fez uma coisa que ficou conhecida nos jornais como a Grande Queimada, né, em Minas Gerais. Queimaram toda a produção de café. Então perceba que o Pribid está falando é que nós temos que pensar um meio econômico que as nações da América Latina consigam se libertar, consigam evoluir, consigam produzir. Beleza? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui para a gente poder ter uma noção da teoria da vantagem comparativa, ok? Que no livro generaliza, coloca tanto para Adam Smith como para David Ricardo, e na verdade não é, beleza? Para Adam Smith a teoria é das vantagens absolutas, enquanto para o David Ricardo nós vamos ter a teoria das vantagens comparativas relativas, ok? Beleza? Então é isso, galera. Até depois. Se toca na mão do pai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.